E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo, hoje nós vamos falar sobre os processos de separação de misturas. Tá? Você sabe quais são esses processos? Para que servem esses processos? Qual a importância desses processos na sociedade? Se você não sabe, depois da vinheta, você vem comigo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o processo de separação de misturas. Tá? Mas antes de a gente continuar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe comentários, compartilhe o vídeo e vamos seguir em frente aí. Então peço sempre esse apoio de vocês aí na divulgação do canal também. Então, espero que estejam gostando aí dos vídeos e que a gente sempre possa fazer vídeos melhores, sempre ajudando vocês. Bom, hoje nós vamos ver os processos de separação de misturas, tá? E esses processos daí, tá, eles são muito utilizados na sociedade. Então, muitas vezes a gente pensa que só está no livro, só está ali para a gente decorar, fazer aquele exercício e tal, mas não, ele está presente na nossa vida, está presente na sociedade de uma maneira em geral. Mas antes de começar a ver esses processos de separação, a gente tem que ter uma noção do seguinte, que nós temos os tipos de misturas. Tá? Nós temos as misturas que podem ser heterogêneas ou homogêneas. Então, o que vai consistir nesse processo de separação? Primeiramente, a gente vai ter que identificar se a mistura é heterogênea ou homogênea, e dali aplicar os métodos. Temos também que ter noção seguinte, que esses processos de separação são métodos físicos, tá? Ou seja, eles não vão ter reações químicas, não vão alterar a natureza da substância ou da matéria de uma maneira em geral. Então, são processos físicos que a gente vai aplicar aí para fazer as separações. Tá? A primeira forma de separação, no caso, começando pela misturas heterogêneas, nós temos a catação. A catação consiste em catar, mas a gente vai ver esse exemplo um pouquinho mais à frente, com mais cuidado aí. A catação ela vai ser uma separação de misturas entre sólidos, tá? Entre dois sólidos, entre um sólido mais outro sólido, ou mais de um sólido, se estiver aí, depende da quantidade. Então vai ser um processo de separação entre sólidos, vai ser a catação. O outro processo é a filtração. A filtração ela vai separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás, uma substância gasosa aí. Tá? Outro processo que nós temos para separação de misturas heterogêneas é a decantação. A decantação vai separar um sólido, opa, esse é o torto, hein? Mais um líquido, ou líquidos mais líquidos. Tá? Então, seja, dois líquidos aí. Tá? Nesse caso, a decantação vai trabalhar muito com a questão da densidade. A densidade das substâncias vai ser muito utilizado aí. Então, depois da decantação, nós temos a ventilação. A ventilação vai separar um sólido de um líquido. Opa, desculpa, um sólido de outro sólido. Deixa eu consertar aí. Ou seja, separação entre sólidos. Tá? Sólido e sólido. Então, a ventilação separa sólidos. Depois, nós temos a peneiração, que também vai separar um sólido de outro sólido. Separação de substâncias sólidas aí. Depois da peneiração, nós temos a separação magnética, que também vai separar sólido de sólido ou o sólido com líquido. Tá? Só que um dos sólidos a ser separado tem que ser atraído por um ímã. Ele tem que sofrer o processo de magnetização. Então, ele tem que ser atraído por um ímã. Então, a separação magnética vai consistir no uso de ímãs, em que um dos sólidos deve ser atraído por esse ímã. Tá? Então, continuando aí, o outro processo que nós temos é para misturas homogêneas. Tá? Nesse caso, a mistura homogênea, o primeiro processo é a destilação simples, em que a gente pode separar um sólido de um líquido ou um líquido de outro líquido. A destilação simples, nesse caso, a gente tem no máximo 3 substâncias.
tá, em que as temperaturas de ebulição delas são bem distintas, são bem separadas aí, não são tão próximas. Então, a destilação simples consiste na separação de sólido de líquido ou de líquido com líquido, até no máximo 3 substâncias presentes, em que elas tenham temperaturas de ebulição distintas, bem separadas aí. Tá? O outro processo de separação de misturas homogêneas é a destilação fracionada. E aqui, na destilação fracionada, a gente vai separar o sólido de líquido ou líquido de líquido. O que vai consistir aí? A gente vai ter várias substâncias. A gente pode separar várias substâncias presentes aí nessa mistura. Tá? E aí, nesse caso, vai ser diferente da destilação simples, porque ela tem várias substâncias e essas substâncias possuem muitas vezes pontos de ebulição muito próximos. Então, é facilmente separada na torre de destilação. Tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho esses esquemas aí. Tá? E por último, na separação de misturas homogêneas, nós temos a liquefação e fusão fracionadas. Nesse caso, a liquefação vai ser entre gases, então gás mais gás, e a fusão entre sólido e sólido. Tá? Então, a gente vai ter mistura homogênea entre sólido e sólido ou gás e gás, para fazer esses processos aí. Mas, vamos lá ver quais são esses processos, né? Como que a gente vai aplicar cada um deles nessa forma de separação aí das misturas, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro processo aí é a catação. Tá? A catação, como já falei, ela vai consistir em catar. A gente vai separar ou com o uso das mãos ou com o uso de pinças, dependendo do que a gente queira fazer essa separação propriamente dita. Tá? Então, um exemplo aí na estação de tratamento de lixo, né, no processo de separação do lixo. Então, nós temos os catadores que ficam nas esteiras, né? As pessoas vão ali catando. Então, de repente, vai aquela linha ali de catação vai ser para retirar plásticos ou vai ser para retirar papel, enfim, eles vão fazer de acordo com a linha de retirada deles ali. Tá? Então, eles vão catar de forma manual. Então, um exemplo também de catação é na casa da gente. A gente vai catar o arroz, vai tirar as pedrinhas que estão no arroz ou a pedrinha que está no feijão, né? Faz aquele processo de catação. A gente está separando, né, um sólido de outro. Tá? Então, a catação é um processo bem comum, que tem atuação na nossa vida, tem atuação em função do meio ambiente também, já que a gente está fazendo a separação do lixo aí para fazer, de repente, uma reciclagem. Tá? O outro processo é a filtração. Filtração, né? Quem que não gosta daquele cafezinho quentinho, né? Então, a filtração ela vai consistir em utilizar um filtro para reter o sólido e passar o líquido, ou reter o sólido e passar um gás. Mas como assim passar um gás? Né? No caso, um exemplo da filtração, que tem sólido e gás, é o filtro do ar-condicionado, em que esse filtro vai reter a poeira e vai passar somente o ar mais puro aí. Ou o filtro do aspirador de pó, em que esse filtro ele vai reter a poeira também que está limpando, né, na nossa casa e vai passar somente o ar puro ali. E aqui no caso, como botei o exemplo, o filtro de papel é utilizado para fazer a filtração do café. Né? E nesse caso do preparo do café existem dois processos. O primeiro processo é a extração, que a gente vai passar água quente para extrair o café, né, do pó de café. E o segundo processo é a filtração, em que nós vamos filtrar. Ou seja, a gente não vai deixar o pó passar, o pó vai ficar retido no filtro. Tá? Então, filtração também é um processo bem utilizado aí. E também muito utilizado também nas estações de tratamento de água. Tá? São processos bem cotidianos, está sempre na nossa vida. O outro processo que nós temos vai ser a decantação. A decantação é o seguinte, nós temos lá aquela água barrenta, aquela água suja, né? E por densidade, tá? Então, aquele barro que está misturando na água, aquela areia, né? A gente vai deixar em repouso. Como o sólido é mais denso, ele vai descer. A tendência dele é o quê? Sedimentar. Então, o sólido vai descendo, vai se acumulando no fundo do recipiente. Esse processo aqui de decantação, tá? A sedimentação, que é o sólido passando para a parte de baixo, né? Por isso ser mais denso. Tá? Mas o processo em si é a decantação. Então, vai consistir em deixar em repouso essa mistura, tá? E com o tempo vai se sedimentando.
Um exemplo da decantação: quem tem piscina em casa faz o tratamento da água da piscina e com o tempo, né, a gente coloca um produto ali que é o hidróxido de alumínio, então o sulfato de alumínio, tá? E dali vai, com o tempo, as partículas que estão naquela água, elas vão se sedimentando e no final vai ficar tudo no fundo da piscina e depois faz a aspiração. Então, a decantação é um processo que está no nosso dia a dia também, né, no processo de tratamento de água, não só da água da piscina, mas a água que a gente bebe também, a água que a gente toma banho, tá? Então, o processo de tratamento de água também é utilizado muito a decantação. Um outro processo que nós temos é a ventilação. A ventilação, a gente vai separar os sólidos aí, como por exemplo, retirar a casca do arroz do grão de arroz. Então, quando a gente faz a ventilação, o uso do vento vai fazer com que a casca do arroz seja arrastada. Vai ficar somente o grãozinho de arroz ali. Esse processo de ventilação também, por exemplo, ele é muito utilizado para quem tem passarinho em casa. Vai colocar o alpiste, né, daquela soprada no alpiste para sair a casca. Do alpiste fica somente o grãozinho dele. Tá? Então, nesse caso, a ventilação é muito utilizada para separar sólidos. Tá? O amendoim que a gente compra na rua, né, tá lá ensacado, pô, cadê a casquinha do amendoim? Tá aí. Ela foi retirada e, através do vento, tá? Foi levada a casca do amendoim, ficando somente a semente. Então, é um processo muito utilizado nas indústrias, né? Por exemplo, indústrias de grãos, que é para fazer a venda desses grãos, como arroz, feijão, né? O amendoim, milhos, né? O milho em geral. Então, é muito utilizado o processo de ventilação. Tá? O mais leve é levado pelo vento, faz a casca aí. Outro processo que nós temos é a peneiração. A peneiração, né, é o uso de peneiras. Tá? Ou seja, a gente vai utilizar peneira para quê? Para justamente reter o material de maior volume. O material mais volumoso vai ficar retido na peneira. Então, por exemplo, fazer aquele bolo, a gente peneira a farinha, para que aqueles grãozinhos de farinha que está mais junto, né, formou aquele bolinho de farinha ali, ele fique retido e não vá para o bolo, fique só a farinha mais fininha. Ou então, numa obra em casa, vai pegar aquela areia para fazer o cimento. Então, eles peneiram a areia, né, o pedreiro peneira a areia para tirar aquele cascalho, para tirar aquelas pedras mais grossas, né, aquela impureza, que não vai servir para fazer o cimento, ele fazer o concreto de uma maneira em geral. Então, a peneiração é muito utilizado, né, para a gente fazer processos no nosso dia a dia aí. Um outro processo que nós temos é a separação magnética. Tá? A separação magnética, a gente vai utilizar um ímã e vai atrair um sólido, né, um material que seja atraído pelo ímã. Então, por exemplo, um ferro, barras de ferro pode ser atraído por ímãs. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o ímã atraindo o material. Tá? E aqui um exemplo na construção civil. Então, por exemplo, demoliu um prédio, né, destruiu, foi abaixo o prédio e fica aquelas vigas, né, de ferro. O que eles fazem? Eles vêm com esse ímã aqui, traz aqui um ímã gigantesco, tá? Ele vai passando e vai pegando, nesse caso aí, as barras de ferro que ficarem da demolição. Então, é uma maneira de separar. Então, vai separando o concreto que foi destruído das barras de ferro que estão ali. Então, é um processo de separação magnética através do uso de ímãs. Bom, continuando, nós vamos ver agora a destilação simples. Agora nós vamos entrar onde? Processo de separação de misturas homogêneas. Tá? Então, mistura homogênea é aquela que só tem um único aspecto visual. Então, nesse caso aqui da destilação simples, nós vamos trabalhar com a temperatura de ebulição das substâncias. Então, aqui no caso, é um processo de destilação. Essa parte aqui é a manta de aquecimento. Tá? Chama de manta de aquecimento. O aquecedor, né? E aqui nós temos a nossa mistura, sólido com líquido ou dois líquidos. Então, por exemplo, se tiver água com sal, né? Então está aqui misturado. O que vai acontecer? Entre a água e o sal, a água tem temperatura de ebulição menor. Então, a água, quando chegar a 100 graus, vai começar a ferver. Então, começa a ferver, né? O vapor ele vai subindo, tá? E vai vindo por esse caninho aqui. O que vai acontecer? Esse aparelho aqui é o
condensador. Condensador. O que o condensador faz? Ele condensa. O que é a condensação? É a mesma coisa que liquefação. Condensação é transformar o estado gasoso em estado líquido. Então, a água gasosa vai virar líquida. Isso aqui vai ter um choque térmico, esse trecho aqui. Nesse choque térmico, né, o gás vai virar, no caso a água gasosa, né, vai ficar líquida. Então, ela vai começar o quê? A gotejar aqui. A gotinha tá bonita, né? Então, começando a gotejar aqui. Então, quando toda a água estiver evaporada, o que vai restar? Somente o sal no fundo do recipiente. Então, a gente fez a separação do sal da água. No processo de destilação, a gente vai obter as substâncias, a gente não vai ter desperdício de substância. Então, aqui eu vou ter o sal no final e aqui eu vou ter a água. Tá? Então, a gente não vai desperdiçar. É diferente da evaporação, que a água vai embora, né, mas vai ficar o sólido ali, como, por exemplo, nas salinas. Na salina, para obtenção de sal de cozinha, o que acontece? A gente retém a água do mar, né, em tanques, a água evapora e vai ficar somente o sal. Então, ali é um processo de evaporação. E aí, no caso, a gente não aproveita a água. Na destilação simples, a gente vai estar aproveitando a água. Um outro exemplo aí da destilação seria entre água e álcool, por exemplo. A gente vai evaporar, como entre a água e o álcool tem temperatura de ebulição menor. Então, o álcool vai sair primeiro na forma de vapor, ele vai se condensar e a gente vai separar o álcool da água. Então, um exemplo de destilação simples aí, que é um processo mais de laboratório mesmo. Então, esse aqui é o aparelho para fazer o processo de destilação simples. O outro processo que nós temos é a destilação fracionada. A destilação fracionada também vai trabalhar com temperatura de ebulição, tá? Através da temperatura de ebulição. E, nesse caso, ela serve para separar o quê? Os componentes do petróleo. Nós temos o petróleo bruto, tá? O petróleo vai ser aquecido na caldeira e vai saindo os vapores. Então, de acordo com o ponto de ebulição das substâncias presentes no petróleo, ele vai saindo por cada caninho desse aqui. Nós temos aqui essas chicanas aqui que a gente chama, né? Em que o vapor vai subindo, tá? Para cada um dos recipientes. No caso aqui eu botei aqui o querosene, né? Mas o mais leve vai sair primeiro, que vai ser o gás, depois a nafta, a gasolina, querosene, gasóleo e por aí vai. No último vai ficar quem? Vai ficar o alcatrão. O alcatrão, ou no caso o piche, né, que é utilizado na rua, tá? Ele está saindo junto ali. Então nós temos a separação da destilação fracionada, que nós temos vários componentes que são separados através das temperaturas de ebulição de cada um deles. Da menor temperatura de ebulição para a maior temperatura de ebulição. Tá? Então, através do aquecimento e vai retirando através da forma gasosa. Tá bom? O outro processo que nós temos é a fusão fracionada. A fusão fracionada consiste em separar sólidos. Então, por exemplo, uma liga metálica. Se tiver uma liga metálica formada por prata, ouro e cobre, tá? A gente basta aquecer e que a gente vai começar a derreter esses metais. Então, primeiramente, vai derreter a prata, que tem temperatura de fusão de 962 graus. Depois vai derreter o ouro, que tem temperatura de 1063. E depois vai ficar somente o cobre. Então, conforme vai derretendo, então, por exemplo, derreteu a prata, chegou a 962, a prata começa a derreter. Tem a prata ali já no estado líquido, vai ficar quem? O ouro e o cobre no estado sólido, juntos, né? Então a gente vai retirar esse sólido aí e vai continuar aquecendo até separar totalmente o ouro do cobre. Então, através do aquecimento de sólidos, tá? E, por último, nós temos a liquefação fracionada. A liquefação fracionada é entre gases, mistura gasosa. Então, assim, como é que a gente obtém o oxigênio puro, né, que está no hospital? Então, a gente vai ter o ar atmosférico, ele vai ser captado, ele vai ser filtrado, tá, para retirar as impurezas, e depois a gente vai baixar a temperatura deles. Quando baixa a temperatura, esses gases tendem a quê? Ficar líquidos, tá? Então, vai ficando líquido, o gás vai se tornando liquefeito, tá? Então, dentro disso, a gente vai separando. Primeiro sai o nitrogênio, que fica líquido primeiro, depois o argônio e, por último, o nitrogênio. O oxigênio. Então, o oxigênio vai ser o último gás a ficar líquido aí. E aí, no caso, ele ficando líquido, ele é colocado em um local já separado, né? Em um ambiente separado, e dali ele é aquecido novamente. Quando ele é aquecido,
ele volta para a forma gasosa e dali ele é vazado, né, nos tubos, né, nesses tubos que contêm oxigênio. Aí, no caso, vai ter oxigênio com grande pureza, né, porque ele já vai estar liberado de micro-organismos, de poeira em geral, de impurezas, né, de uma maneira em geral, e só vamos ter o oxigênio gasoso aí, que é para a pessoa fazer respiração. Quem está no hospital, né, vai somente receber o oxigênio gasoso. Tá? E dali também a gente pode aproveitar o nitrogênio líquido para fazer pesquisas, enfim, aí vai depender do uso de cada um deles aí. Tá? Então essa aqui vai fazer o processo de separação das misturas. Bom, a partir disso daí, vamos fazer aquele treinamento, né, fazer um exercício básico aí de separação de misturas. Aqui diz o seguinte, que tem, né, um esquema que nós temos sal de cozinha, areia e limalha de ferro. É feito um processo 1, que separa a limalha de ferro do sal e da areia, depois adiciona-se água, tem um processo 2, que vai separar a areia, e depois fica uma solução aquosa. A solução aquosa recebe um processo 3, e que vai separar o sal da água. Ele quer saber qual é a ordem desses processos aí. Tá? Então, sal de cozinha, areia e limalha de ferro vai ser uma mistura heterogênea, que a gente consegue separar um deles, a gente consegue, visualizar cada um deles. Então vai ser uma mistura heterogênea. A gente sabe quem é o sal de cozinha, quem é a areia e quem é a limalha de ferro. Então o que aconteceu? Separou primeiro a limalha de ferro. Ora, separou primeiro a limalha de ferro é atraída por um ímã. Então o que vai ser o processo 1 vai ser o quê? Uma separação magnética. Vou botar aqui magnética. Então, uma separação magnética aí. Então, já separou a limalha de ferro. O que sobrou? Sobrou o sal com areia. Sal com areia é difícil separar. Então, o que ele fez? Adicionou água. Quando a gente adiciona água, tá? A gente faz um processo chamado de dissolução. Dissolução. Ou seja, o que é dissolução? A gente vai dissolver uma das substâncias com o uso de um solvente. Em particular, esse solvente é a água, e a substância que vai ser dissolvida na água vai ser quem? Vai ser o sal. Então, a gente vai ter uma mistura de sal com água e areia separado. Feito o processo 2, ou seja, a gente vai separar a areia aí. Quando a gente separa a areia, no caso, a gente já está separando o líquido de um sólido. A gente pode fazer uma filtração. A gente vai filtrar aqui. Separamos a areia. Sobrou a solução aquosa. Que solução aquosa é essa? É aquela solução que é formada por água e por sal. E aqui, como aqui vai ser uma mistura homogênea, tá? Aqui já vai ser homogêneo, a gente vai aplicar um dos processos, e aí, de separação homogênea, que aqui a gente vai separar quem? A água do sal, a gente vai utilizar uma destilação. Como é um processo mais simplificado, destilação simples. Tá? Então, dentro das opções aí, vai ser a letra B, a nossa resposta. Então, tem que ter atenção, tem que ver quem é o processo de separação homogêneo, quem é heterogêneo, tá? E fazer a separação de cada um deles aí. Tá? Então, é só tomar cuidado. Então, repare que nós começamos com o processo de separação, utilizando uma separação de misturas heterogêneas, e depois paramos na homogênea. É sempre assim, começamos por processos heterogêneos e finalizamos com processos homogêneos, tá certo? Então, gente, é isso aí. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham entendido, tá? Curtam o vídeo, deixem comentários, tá certo? Um forte abraço, um molde de beijos. Fui!